quando a gente faz a análise da reação do preço de ativos no Brasil, para a gente, historicamente, mais ou menos 80% é explicado pelo exterior. Então, o exterior tem uma influência muito grande no que está acontecendo no Brasil, né? Infelizmente, o cenário no exterior não é necessariamente ruim como um todo. Tem um bright spot, né? Tem uma parte da economia global, que é os Estados Unidos, que está indo muito bem. Só que a combinação do que está acontecendo no resto do mundo, que é os Estados Unidos indo muito bem com juros para cima, e China indo muito mal, que é um consumidor grande do que a gente produz no Brasil, acaba sendo uma combinação que para o Brasil não é uma combinação tão benéfica. Dito tudo isso, né, assim, além dessa parte internacional, que é juros altos nos Estados Unidos, acaba atraindo investidores para lá, o que faz com que o dólar se aprecie contra outras moedas, inclusive contra o real, né? E o fato de que a economia chinesa, a gente pode entrar no detalhe, mas ela está sofrendo bastante com os problemas estruturais que o país encontra, né? Uma demografia em colapso, um problema de falta de confiança institucional, um problema de mercado consumidor fraco. Essa combinação é bem perversa para a economia brasileira, mas o Brasil tem sempre aquela capacidade de pegar um cenário que é meio ruim e piorar ainda substancialmente, né? que é o que vem acontecendo, infelizmente, recentemente. O Brasil vive um problema de falta de confiança dos agentes na economia, principalmente por conta do ambiente fiscal incerto, né? O governo ele gasta mais do que ele arrecada. Enfim, quando você coloca na conta o custo de carregar a dívida também é quase uns 8%, 10% de rombo no ano. E isso é muito difícil de você sustentar, né? Pensa no pai de família que gasta todo mês 10% mais do que ele ganha. E que todo mês, além de fazer isso, ele tem que tomar um empréstimo para poder sustentar. Cada vez que passa, que ele vai lá no banco pedir mais um empréstimo, o banco vai cobrar mais dele, que é o que vem acontecendo no Brasil, né? Assim, por falta de confiança num cenário fiscal, né? Pelo fato de que o Brasil gasta muito mais do que ele arrecada e ele faz isso com consistência durante todos os anos, o que vem acontecendo é que a gente vem tendo que pagar taxa de juros cada vez mais altos nos empréstimos que o Brasil faz, tanto doméstica quanto internacionalmente. Então, assim, no final do dia é um cenário que é bastante desafiador para o Brasil no curto prazo, pelo fato de que você tem um cenário com taxas de juros aí perto de 15%. Nos últimos dias melhorou um pouquinho, mas ainda é uma taxa de juros quase insustentável, né? Você tem que ter um business que dê um retorno substancialmente maior do que 15% ao ano para conseguir pagar a sua conta só de taxa de juros e de custo de capital. Então é um cenário difícil para o Brasil. Obviamente, o que é importante ter em mente também é que não é um cenário de calamidade, né? Assim, o Brasil tem um cenário com um PIB ainda crescente, ele tem um cenário com uma inflação que, embora esteja desancorada da meta, é uma inflação que ainda é de um dígito médio, e é um cenário que você tem, o Brasil foi abençoado com muita coisa boa, um agribusiness muito competitivo, recurso natural abundante, produção de petróleo crescente. Então, o legal de você ter em mente também é importante não ir para o extremo, né? Assim, no lado, o sentimento é muito ruim, porque as coisas estão indo mal, juros está subindo, o preço dos ativos está caindo, mas o Brasil não é um país que não tem solução, não é um país que, assim, ele é um país que, do ponto de vista de cenário econômico, o Brasil tem conserto, assim. Obviamente, se quem está tocando a economia quer ou não fazer esse conserto, é um outro assunto. Mas o Brasil tem conserto. É um país que estruturalmente tem coisas boas, que tem um cenário que é ruim, mas não é calamitoso, e que, com um bom aperto de cinto do governo e com ancoragem de expectativa por parte dos agentes, você conseguiria resolver esse problema. Assim. Então, a vantagem é que, sendo agora em 25, por vontade de atualmente quem está no governo, ou seja, a partir do final de 26, 27, com a transição para um novo governo, existe um cenário onde você pode consertar esse problema do Brasil com não é simples, mas é consertável e onde todas as outras opcionalidades positivas de Brasil podem funcionar. Mas, respondendo a sua pergunta, o cenário atual no Brasil, infelizmente, do ponto de vista econômico, é um cenário um pouco mais desafiador por conta de um cenário fiscal, né, de um gasto de governo muito maior do que o que ele arrecada, o que desancora a curva de juros, torna tudo muito mais caro no Brasil, desde comprar um carro a comprar uma casa, até você financiar um negócio, investir, gerar emprego, tudo isso acaba se tornando muito mais difícil. E aí, quando você tem falta de confiança de agente e, ao mesmo tempo, você tem um Estados Unidos super forte, atraindo dinheiro do mundo, a combinação é perversa, né? Assim, além de você ter um problema econômico doméstico, você tem desvalorização da sua moeda com relação ao dólar, que é a principal moeda do mundo, e quase tudo no mundo, né? Desde commodity, petróleo, minério de ferro, até
enfim, computador, tudo é cotado em dólar. Então, assim, acaba que o brasileiro vem gradualmente perdendo muito poder de compra versus o resto do mundo. Então, no final do dia, é um cenário econômico desafiador para 25.